E hoje eu quero aprofundar aqui sobre a razão do sofrimento do povo, porque tem uma razão. Um irmão morreu antes da hora. Oh meu Deus, ele morreu antes da hora. Saul morreu antes da hora. E a Bíblia diz que ele morreu antes da hora porque ele não esperou a voz do profeta, o profeta chegar para estabelecer o voto dele diante de Deus. E ele atropelou a autoridade do profeta. Um irmão morreu antes da hora. Pergunte para ele, ou para a família dele, no caso ele já morreu, né? Pergunte para a família dele se ele era fiel a Deus. Se ele era fiel a Deus. Quando uma coisa começa a dar errado na vida de uma pessoa, tem que perguntar para esta pessoa como ela é diante de Deus. Como ela está diante de Deus. Davi havia pecado. Ele havia cometido outros pecados. E nós temos o costume de classificar os pecados. Todos nós. Esse pecado é mais grave, porque foi o roubo. Esse é muito grave, porque foi adultério. Este foi mais grave ainda, porque foi morte, homicídio. Davi havia cometido vários pecados diante de Deus. E Deus puniu Davi, mas perdoou Davi. Deus perdoa os pecados, mas a consequência fica. Só que agora nós estamos diante de um pecado que Davi cometeu, que trouxe graves consequências para ele e para o povo. Veja só, 1 Crônicas 21:5. Olha, é impressionante que eu já preguei 300 vezes, trocentas vezes, esta mensagem, mas igual esta de hoje, vai falar fundo ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, porque quem nos traz a revelação da palavra é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Olha, Deus não queria que Davi fizesse o recenseamento. Todo mundo conhece a história. Deus falou assim: não conte quantos soldados, quantas pessoas, quantos guerreiros você tem, porque eu sou o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, que te dei a vitória diante de Golias, te dei a vitória diante dos exércitos. Então não conte, porque não é a quantidade de guerreiros, o tamanho do seu exército que vai te fazer vencer, mas eu, o Senhor teu Deus. Era isso que Deus havia falado com Davi. Mesmo assim, Davi deu ordens a Joabe, e Joabe então contou todos os exércitos de Berseba até Dan, e trouxe a soma ao rei Davi do número de povo. E era todo Israel
1.600.000 homens, fora as mulheres e crianças, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Ou seja, Levi, a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, eles não aceitaram a palavra do rei. Porque ele estava afrontando a Deus. Porque Deus havia falado: eu te darei a vitória. Não se preocupe, eu te darei a vitória. Deus está falando agora com você. Não se preocupe, eu te darei a vitória. Não saia correndo, preocupado, agitado, como eu terei a vitória, porque isso não compete você saber e nem a mim. Deus falou assim: eu te darei a vitória. Ponto final. Vai dormir em paz. Deus te dará a vitória. Mas Davi não fez isso. Davi então fez o censo, levantou o número de pessoas. Os príncipes da tribo de Levi e Benjamim não aceitaram. Acharam abominável. Versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos do Senhor Deus, pelo que feriu Deus a Israel. Versículo 8. Então disse Davi a Deus: gravemente eu pequei em fazer tal coisa. Meu Deus, o que eu fiz? Agora, ser servido tirar a iniquidade do teu povo, porque fui eu que procedi muito loucamente. Meu Deus, que pecado que Davi cometeu de contar o povo. Que pecado grave foi esse? Que afrontou a Deus terrivelmente, que muitas vezes você pode cometer, eu posso cometer, e nós temos que tomar cuidado. O pecado do orgulho.